Boa Olá, noite. boa noite, Sheila, tudo bem? Tudo e Doutora você? Sheila, Ah, deixa eu arrumar imagina, minha então. câmera. Nós combinamos sem essas formalidades, hein? Não foi? Foi. Prazer Tudo estar com bom? você, com vocês, viu? Prazer é todo nosso. A OAB de Santana se sente muito privilegiada e honrada com a sua presença, entendeu? Espero que nós possamos ter um papo super agradável, super construtivo também. Aos Obrigado. nossos nobres colegas e a todos que nos prestigiarem com essa live. E gostaria que você se apresentasse. Vou chamar de você porque já me sinto sua amiga, entendeu? Pode me chamar de você, aliás, eu acho que a informalidade cabe bastante bem, porque afinal nós vamos falar sobre prosperidade e Sim. colocar alguns protocolos às vezes afasta um pouco a conexão entre as pessoas, né? Então, eu agradeço o seu convite, o convite da OAB de Santana, da Comissão de Cultura e Eventos, homenageando todos os presentes que estão chegando e também a OAB em especial. Bom, eu sou Marcelo Guimarães, Marcelo Brito Guimarães, e eu vou contar um pouquinho, e você, por favor, me interrompa, porque o que você achar mais importante detalhar e tudo mais, Deixa contar um comigo. pouquinho como é. Deixa comigo. Ah, ótimo. Eu sou advogado há 30 anos, mas o foco hoje é, na verdade, falar da nossa ação profissional que se dedica, que tem o foco em provocar a prosperidade nas pessoas. Não só especificamente nos advogados, como é o tema de hoje, mas nas pessoas no geral. E como que nós provocamos a prosperidade nos outros? Primeiro é importante a gente informar um pouco sobre as formações que nós fizemos, não a título de currículo, porque isso realmente não é o foco, mas só para que as pessoas que estiverem assistindo conosco possam saber com que tipo de pessoa elas estão conversando. Então, a advocacia, desde 1990, sou formado pela PUC daqui de São Paulo, na turma de 90, advogando desde então, e mais especificamente na área do desenvolvimento humano, nós temos algumas formações na área de coaching pessoal, coaching de vida, coaching de profissão, professional coaching, e também em programação neurolinguística, que é a gente entender o modo como nós recebemos a informação do mundo, como nós a processamos, como nós a significamos e devolvemos de acordo com a nossa interpretação. Só para dizer rapidamente o que é PNL, Programação Neurolinguística. E também temos informação numa linha de hipnose, que é do Milton Erickson, que é um autor americano, não aquela que a gente vê em filme, mas sim uma hipnose da linguagem, enquanto interpretação da linguagem. Também Fala um pouquinho do que seria essa, porque a gente tem uma outra visão da hipnose, né? Eu vou te dar uma linha geral agora, porque isso talvez a gente consiga discorrer no nosso encontro. Tá ótimo. É você usar, é uma técnica onde a pessoa fica completamente consciente e que a gente consegue fazer com que a pessoa acesse recursos internos de acordo com a condução consciente que a gente faz usando as palavras. Tá. É você achar suas próprias respostas às suas questões de acordo com a condução que a gente faz usando essa técnica. Chama Milton Erickson, o autor americano. Ele já é falecido, acredito que não há tanto tempo. Mas essa é uma técnica acessória, estou te contando apenas como curiosidade, na verdade. Tá. Além disso, nós também fizemos formação em expressão e microexpressão facial, para poder entender e controlar, dentro do possível, o que o nosso rosto expressa. Você vê, por exemplo, nós estamos aqui até agora, pelo que eu estou vendo, com 19, 20 pessoas, fora nós dois. Essas pessoas todas estão vendo os nossos rostos. E nós estamos passando alguma emoção para elas. E essa emoção é que a gente tem que pensar se é uma emoção que nós queremos realmente passar, se
a nossa intenção está se alinhando com a emoção. Em tese é isso, e o que a gente faz, então, é perceber com todas as técnicas as limitações que o nosso cliente que nos procura, a insatisfação que ele tem com ele, com a vida, ou com a família, ou com qualquer uma das 12 áreas que a gente trabalha, e junto com essas técnicas a gente vai desafiando, vamos instigando, vamos provocando novos raciocínios, novas falas, novas ideias e novos comportamentos do nosso cliente, abrindo os horizontes deles. Ficou claro como ficou para você, Sheila? Não, perfeito. Tá sendo bem claro mesmo. Dentro do própria essência da pessoa, você trabalha o que está incomodando ela lá dentro, o que talvez esteja bloqueando a prosperidade dela. Sim, às vezes a gente não tem nem... nós não conseguimos identificar de fato o que está bloqueando ou que está insatisfatório. É bastante comum também recebermos pessoas que acham que, por exemplo, o problema é no casamento, ou o problema é com o chefe, ou o problema é na escassez de recursos financeiros. Quando, na verdade, conforme nós vamos aprofundando o processo, isso é só um sintoma de uma causa que está em outra área. Certo. Então, o cliente vem com autodiagnóstico, podemos dizer assim, sobre si, que nem sempre bate depois com a origem da causa. E com isso nós vamos buscando este caminho e trazendo novos questionamentos de acordo com os próprios valores da pessoa. Esse que é o que é o bonito do processo. Porque não é uma consultoria, não é um modelo pronto. Cada um de nós tem uma individualidade muito própria, muito específica. E essa individualidade, inclusive, tem que ser respeitada. Há uma frase que uma vez conversamos com um cliente, que foi uma frase bastante bonita no meu ponto de vista, que é que nós devemos nos desrespeitar respeitosamente. O que essa frase significa? O desrespeitar-se é você ir além do seu limite, é fazer algo que você talvez não fizesse por uma questão de comodismo, mas então aí é o desrespeitar-se, e o respeitosamente é, ok, eu vou fazer algo que eu não faria, e o resultado desse algo, eu dou conta de suportar esse resultado. Fantástico, fantástico. Aí o respeitosamente. Então, nós devemos nos desrespeitar, ou seja, não nos conter dentro dos limites que nós nos colocamos, mas devemos romper esses limites de uma forma respeitosa, de uma forma delicada, de uma forma que eu dê conta. Mesmo porque, fala. Né, da personalidade para construir uma mais próspera, seria isso? Nós temos, sim, a prosperidade, acho que é importante nós falarmos aqui para explicar o que nós entendemos de prosperidade. Prosperidade passa, sim, por dinheiro, mas não se restringe ao dinheiro. Prosperidade era uma consequência de quando eu faço aquilo que tem valor para mim, enquanto valor intrínseco, valor humano, valor pessoal. Uma pergunta bastante interessante que nós também fazemos para chegar nessa resposta e ajudar os clientes, é perguntar por que eu faço o que eu faço? E eu vou te dar um exemplo. Você já está entrando. Olha como a nossa conexão está boa. Você já está entrando num gancho que eu ia te fazer em seguida, para você definir essa tal prosperidade. Essa tal prosperidade é o seguinte. Primeiro eu vou falar, se você me permite, sobre isso que estávamos falando, e aí eu vou chegar depois na palavra tal. Tá. Quando nós fazemos essa pergunta, o porquê eu faço o que eu faço, então eu posso exemplificar com esse nosso encontro hoje. Por que você está fazendo isso e por que eu estou fazendo isso? Por que nós estamos fazendo isso? Eu respondendo em meu nome próprio, eu posso dizer, isso tem total propósito para mim enquanto ser humano. O que me move estar aqui é provocar a prosperidade dos outros. Porque nós entendemos nessa tal prosperidade
que prosperidade só é prosperidade quando é para todos. Verdade. Então, o que eu estou aqui hoje, o que me faz fazer o que eu faço, é um valor humano bastante pessoal, que é acreditar no ser humano. É saber que eu posso e você também pode mais do que você está fazendo dentro dos seus valores. Então, prosperidade envolve a área financeira e também a área de relacionamento social, como a pessoa está com seus amigos, com a sua família, com o seu relacionamento amoroso, com a sua realização e propósito interno e também, obviamente, com os recursos financeiros. Então, nós trabalhamos lá nessa tal prosperidade, junto com o Cesário, meu sócio, nós trabalhamos nessas áreas que são 12, como eu te mencionei. Como você me perguntou sobre essa tal prosperidade, é interessante que, em português, nós falamos assim, essa tal felicidade, essa tal prosperidade, essa tal algo, né? É um tal quase que tirando o caráter absoluto do conceito. Né? Dizem, eu gosto de falar isso em palestra também que nós damos, inclusive nós tivemos a oportunidade de realizar uma palestra na OAB de Santana, logo antes da quarentena, por convite da doutora Riva. Estamos assistindo. Ela está. Eu estou muito preocupado com o conteúdo, muito atento com o conteúdo, então, bem-vindo a todos que estão nos assistindo. Mas, enfim, essa tal prosperidade, dizem que essa prosperidade existe. Parece que até algumas pessoas conseguiram, mas eu, de fato, não sei se é possível essa tal prosperidade. Nós temos uma seguidora que está interagindo bastante com a gente, a Dorine. Sei. Falou que como se essa prosperidade fosse distante, por isso a tal prosperidade. E ela ainda fez um outro comentário muito interessante. Ela falou que a prosperidade seria: nós sabemos dos nossos limites, mas a gente também saber que a gente pode ir a mais. Aí agradeço o comentário também dela, que é justamente você desrespeitar-se respeitosamente. Então, essa tal prosperidade afinal, você perceber-se enquanto ser vivo, uma pessoa, um homem, uma mulher, um ser humano, que tem valores e que tem, inclusive, direito de se realizar enquanto ser humano. O direito não no sentido de que alguém deva fazer isso por você, como, por exemplo, na Constituição, que diz que a saúde é um direito do cidadão, dever do Estado. Não é nessa linha de raciocínio. É um direito de, afinal, você está vivo. E você quer algumas coisas para a sua vida. Você quer realizar, não necessariamente só objetos materiais, mas experiências, contribuições sociais com a sociedade mesmo, ajudando outras pessoas. Isso tudo está incluído dentro da prosperidade. Inclusive, uma das áreas dela é justamente o retorno que você dá para a sociedade, a contribuição social que você oferece enquanto ser humano vivente em sociedade. Não sei se consegui te responder. Sim. Você me corrija se eu estiver errado, mas essa prosperidade que a gente busca para a gente, nós também temos uma responsabilidade com o coletivo também, de querer o bem-estar do coletivo também para estar bem. Exato, porque quando nós nos realizamos enquanto ser humano, uma outra formação que é interessante, que vale a pena, que nós fizemos, fazendo parênteses, é sobre venda. Do nosso ponto de vista, venda é o reconhecimento de alguém pelo benefício que você oferece a essa pessoa. Então, você como advogada, por exemplo, e até onde eu sei, você também é uma advogada especialista em família, em divórcios. Então, eu precisando de um serviço seu, que é um benefício que você pode oferecer, eu não sei fazer isso, por exemplo, né, na hipótese que eu estou criando. Então, eu reconheço esse benefício e esse benefício é reconhecido, significado através da transferência de dinheiro. Então, quando eu
compro algo, é porque eu significo aquele algo como valioso para mim, porque a pessoa vai fazer ou fez um benefício. Então, quando você... Toda ação social para nós é uma ação que tem que ter toda ação profissional, perdão, é uma ação que tem que ter um impacto social. As profissões, inclusive, do nosso ponto de vista, elas só existem porque elas contribuem com a sociedade. A partir do momento que uma sociedade muda, por algum motivo, pela tecnologia, por exemplo, aquela profissão deixa de existir. Por exemplo, 2 exemplos. No início do século XX, havia muitos charreteiros em Nova York. Que não existe, não tem mais função de existir charreteiros enquanto profissão, porque não se anda mais de charrete, há tempo se anda de automóvel. Sim. E eu lembro também dos ascensoristas, inclusive, no Tribunal de Justiça, acredito que ainda haja naqueles elevadores mais antigos, mas em qualquer prédio antes havia ascensorista. Então houve uma transformação e aquele benefício social que aquela profissão oferecia não tinha mais sentido. Então, para mim, toda profissão só existe porque ela contribui com o coletivo. A partir do momento que ela deixa de contribuir com o coletivo, ela não tem mais função de existir. É longo o tema, né? Não, é fascinante. E eu acho que é um tema muito útil para o que a gente está vivendo. E é interessante pensar também nisso para os advogados, agora que a gente pensou numa introdução, porque nós, como advogados, também temos a nossa missão social. No exemplo que eu te falei agora, que eu usei você como exemplo, do divórcio e tudo mais, há um benefício. E esse benefício que você oferece é ressarcido com dinheiro. E isso gera a tua prosperidade financeira. Mas também pode gerar sua prosperidade pessoal de realização, porque você entende que eu estou, claro, inventando, criando sobre a sua realidade, se não houver problema da sua parte. Mas você, por exemplo, nós como advogados, nós pacificamos a sociedade. A nossa função é diminuir o número de desinteligências entre as pessoas. Exatamente. Então, essa função social ela é reconhecida pelo ordenamento jurídico, pela própria sociedade. É assim que funciona a nossa visão sobre prosperidade. E aí vamos seguindo. Fantástico. Eu vi na sua página muito bonita, por exemplo, por sinal, você postou lá um texto que foi Reconheça-se. O texto é de hoje, inclusive. Tô de olho. Aliás, eu recomendo, depois eu gostaria que você deixasse todas as suas mídias, seus contatos, entendeu? Para o pessoal entender um pouco mais do seu trabalho, acompanhar o seu trabalho. E ver se vai ser um prazer. Entendeu? Reconheça-se. Vamos falar um pouco desse texto que eu achei extremamente interessante. O texto, então, já para poder localizar as pessoas que estão ouvindo, o texto que a doutora Sheila está mencionando, está na nossa página, cujo endereço é prosperidade.com.vc. VC de você mesmo. Então, prosperidade.com.vc. O Reconheça-se. Esse texto, ele tem essa parte do Reconheça-se, está lá no texto. Nós fizemos 2 vertentes. Reconhecer-se enquanto ignorante em diversas coisas, pessoa que ignora em diversas áreas da vida, para que possamos perceber, inclusive, o que nós devemos e temos que nos desenvolver de acordo com o que for válido para você. E também reconheça-se, afinal, de tudo aquilo que você já conseguiu na sua vida, material e imaterial. Quantos obstáculos, quantas dificuldades a gente já passou, cada um de nós já passou. Todos nós temos dificuldades. E quantas vezes nós achamos que não íamos dar conta. Que o caminhão era mais pesado que a minha força. Enfim, que a situação estava insuportável. Não que seja fácil, não é de forma alguma, eu estou minorando algum exemplo. Mas nós temos que pensar em tudo que já vivemos, e não só nos últimos 5 anos,
Mas os últimos, no meu caso, 52 anos, tudo que eu já vivi. Desde aprender a andar de bicicleta, né, que é isso da infância, aprender a andar, tudo que eu já aprendi. E outro dia nós conversamos com uma cliente e ela estava desatualizada profissionalmente. Ela falou: Marcelo, eu não sei como entrar no mercado porque não estou mais a par do que está acontecendo. Eu falei: aprenda. Aprenda. Ela tem a minha faixa etária. Eu falei: e agora tem Google. Ou seja, antes era dificílimo aprender alguma coisa porque nós não sabíamos onde buscar aquela informação. Hoje, para o pessoal que nasceu já com a internet, eles não têm ideia do que era o mundo pré-internet. Se alguém que falar Barça e papel almaço para ele, eles vão perguntar: é de comer ou de passar no pão? Exato. Então, é também reconhecer. Não reconheça-se tudo aquilo de bom que você já tem. Que você conquistou e que, por hábito mental, nós limitamos a nossa história nos últimos 5 anos apenas. Mas você, que é uma advogada, que tem outras áreas da sua vida, casado ou não, com filhos ou não, mas enfim, você tem outras experiências que também são válidas e agregam o seu capital humano, o seu capital vivencial. Então, não reconheça-se, é isso que nós pensamos no artigo que está lá na página. Do Dr. Marcelo, o Arte Cesário Horta está perguntando: reconheça-se, seria como acolher-se e respeitar-se? É bem interessante essa pergunta, porque quando a gente se dá conta de que a gente pode mais, é um pouco isso sim que essa pergunta fez. É respeitar-se sim. Quando nós nos damos conta de que a gente pode fazer mais, a gente também sente uma impressão de que, nossa, por que eu fiz então o que eu fiz? Por que eu não fiz melhor? Gera quase um sentimento de frustração em relação ao passado. E dependendo do grau de sentimento, de quase uma autopunição muito grave. O que, inclusive, nós aprendemos num dos cursos de programação neurolinguística foi muito importante, porque nós não poderíamos ter feito diferente no passado. Porque nós não tínhamos a visão que temos hoje. É um raciocínio comum, eu sei, mas é muito importante, porque nós devemos respeitar o passado. As limitações que a gente tinha perante aquela situação com conhecimento daquele momento. Exatamente. Mas especialmente porque a gente tem que agradecer ao passado, porque foi o passado que nos trouxe até aqui. Exatamente. Então a gente tem, essa frase foi de uma professora nossa, uma psicóloga, a Valquíria, ela falou: a gente tem que reverenciar o passado, porque foi ele que nos trouxe até aqui. E depois eu fiz um outro raciocínio em cima dessa frase, que é: tudo bem, a gente agradece ao passado, a gente só não precisa repeti-lo no futuro. Verdade. Então, no presente e no futuro. Então, assim, dando uma pincelada bem de leve no seu trabalho, porque é um tema bem profundo, entendeu? Como que nós poderíamos, algumas bases que nós poderíamos começar com as mudanças para termos essa tal prosperidade? Pensando em termos de realização, né? Uhum. Nós temos um vídeo no nosso canal do YouTube que chama também essa tal prosperidade, que chama-se Quer Ser Contratado. Eu estou usando a questão profissional, mas isso cabe para muitas outras áreas da vida. Sim, com certeza. Primeiro, a gente precisa existir. E eu hoje, Sheila, te conheço. Antes de te conhecer, não havia essa Sheila no meu mundo. Então, se eu fosse precisar de uma advogada para divórcio, eu não teria você no meu leque de opções. Tá. Então, eu preciso tornar a minha existência pública, não ilimitadamente, cada um sabe o limite que quer fazer isso, mas eu preciso avisar que eu existo. Sim. Por quê? Porque isso me gera situações e relacionamentos que vão, inclusive, contribuir para a minha autoanálise sobre como eu estou procedendo na minha vida, etc. Segundo, indo ainda para a parte profissional, eu preciso informar
o que eu faço. Se eu, por exemplo, se a doutora Riva, que nos apresentou, falasse, olha, Marcelo, essa é a Sheila, Sheila, esse é o Marcelo, e a gente estivesse jantando e o assunto não fosse para o lado profissional, eu ia terminar o jantar com vocês sem saber o que você faz. Sim, exatamente. Então eu preciso informar o que eu faço. E por que é necessário informar o que eu faço? Porque quando eu faço alguma coisa, algo profissional, eu estou trazendo benefícios para o mundo. Profissão só existe porque gera benefício para a sociedade. Essa é uma visão que eu nunca tinha ouvido e não estou preocupado em autoria aqui, mas eu mesmo nunca tinha ouvido. Então eu preciso saber que a Sheila existe, eu preciso saber que a Sheila é advogada, entre outras áreas da área de família, e eu preciso, o terceiro ponto é acreditar naquilo que a Sheila faz. Ou seja, a Sheila precisa criar a credibilidade profissional dela. Então, e como isso acontece? Escrevendo, conversando com amigos, informando, discutindo casos com pessoas da mesma área ou não, ou de outras profissões. Por quê? Porque daí isso vai ficando no meu imaginário, né, no meu inconsciente, assim, nossa, aconteceu um divórcio e eu vou falar com a Sheila. Eu, por exemplo, eu faço muito isso. Fica fixada, né, da profissional. A imagem fica fixada. Eu faço muito isso com colegas, Sheila, de áreas que eu não atuo. Por exemplo, previdenciária é uma área que eu não atuo, né? E sempre a gente tem demanda, porque o público leigo acha que advogado pode ser de qualquer área, e sempre nos perguntam, né, se você faz A, B ou C, e eu sempre faço pontes com essas pessoas que estão na minha consciência porque estão presentes de alguma forma. Então, isso é um modo, vale a pena ver esse vídeo, é um vídeo bastante curto, inclusive, porque a gente não toma muito tempo da pessoa que está assistindo os vídeos, né? Apesar de ter muito conteúdo. A prosperidade também, se na parte profissional, esse é um passo a passo que a gente pode caminhar. Ficou claro? Ficou como para você? Super claro, super claro. Então, uma das primeiras lições seria fixar a imagem do profissional. A primeira é mostrar que eu existo. Exato. Se eu não sei que a Sheila existe, eu não vou nem lembrar da Sheila, porque ela não está no meu mundo. Tá, então exemplos dessa visibilidade seria conversar mais com as pessoas, isso. Escrever. E aí, nós estamos inclusive escrevendo um e-book que vai detalhar isso tudo, vamos disponibilizar lá no site, que é você pensar em todos os ambientes em que você já frequentou na sua vida. E agora já faz anos, né, que existem as redes sociais, porque estou falando agora porque eu vivi na época sem rede social, sem internet. É muito mais fácil você reconectar as pessoas. Então, pensar em todos os ambientes que você já frequentou, colocar os nomes das pessoas. Sabe, eu também fiz isso comigo, porque teve muita gente que a gente perde contato. É verdade. E depois disso, dentro de uma situação, um contexto educado, ético, né? O que eu estou falando aqui não é para sair falando feito um louco e forçando diálogos, não é isso. Porque isso também gera uma situação bastante desagradável para quem está na outra ponta. Mas é perceber que existem oportunidades. Aí, se você me permite, eu vou falando que eu tenho muita coisa para falar. Você pode tudo hoje aqui. Você pode tudo hoje. Voltei. Oi, que é a palavra oportunidade. Tá, vamos casar essa oportunidade com a atual realidade que nós estamos vivendo hoje. Boa. A gente não encarar como um percalço. Estou isolada. Não, como que a gente pode tirar proveito da melhor parte da situação que estamos vivendo? Ótimo. Antes de mais nada, nós todos tivemos que ir para o digital de uma forma impositiva. Quem tinha algum problema com tecnologia, alguma restrição,
algum preconceito, teve que engolir seco e ir em frente. Não teve opção de escolha. Não teve opção. Isso pode gerar, por exemplo, uma oportunidade, já que agora estamos mais acostumados com conversas em vídeo, pode gerar uma oportunidade de você conectar pessoas que você não vê há muito tempo. E criar um bate-papo. Temos uma seguidora que ela está perguntando, a oportunidade ela se faz, ela se cria? Eu diria mais, como enxergar a oportunidade? Tá, era isso que eu ia falar quando eu ia falar da palavra oportunidade. Então essa seguidora, daqui a pouco a gente responde. Por favor, você me chama a atenção caso eu não a responda. Tá. Então, nesse momento, nós estamos impostos a estarmos em vídeo, então isso abre uma possibilidade de você conversar com outras pessoas que você não conversaria. Outra coisa, nós também estamos com, em tese, uma melhor gestão de tempo, porque ninguém está pegando o trânsito. Aqui em São Paulo, nós estamos em São Paulo, isso realmente é um fator importante. Para muitas pessoas, isso economiza 3 horas diárias. Então, é uma oportunidade. Então, é você perceber que é uma oportunidade que nós estamos vivendo também de uma melhor gestão de tempo. Claro, tem os afazeres domésticos, as crianças estão em casa, isso tudo importa, que também não estávamos acostumados. Mas existe também um outro ganho, que é, por exemplo, a questão do tempo. Além disso, muita gente está disponibilizando conteúdo muito interessante online. Então, é o momento de fazer aqueles estudos que você estava postergando na sua carreira há muito tempo e que pode também te abrir uma outra área de atuação. Tem uma frase importante que é, não sei nem da onde, qual curso foi que nós ouvimos isso, que é a seguinte: conceito de loucura é você querer ter resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Vai acontecer. Então a gente tem que inovar no comportamento. Sobre a questão agora dessa seguidora que você mencionou, eu diria o seguinte, que era o que eu ia falar aquela hora lá, e eu gosto muito disso também. Oportunidade, ela surge e ela também é criada. Então, por exemplo, como que a gente pode trazer isso para o mundo dos advogados, do nosso mundo de advogados? Eu vou criar uma oportunidade. Então, eu vou, por exemplo, estudar direito digital, porque afinal vai entrar em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados. Isso vai tocar todo mundo, e especialmente as empresas. Ah, mas eu não sei nada sobre isso. Ok, eu vou estudar isso, porque eu tenho tempo, porque eu não estou podendo ir ao fórum, porque isso, porque aquilo outro. Então, eu me dedico X horas e vou me instruir sobre isso. Aí eu tenho um capital intelectual. Com isso, qual é o próximo passo? Eu vou procurar grupos de discussão sobre essa lei, sobre esse conteúdo. Eu vou conhecer, ainda que virtualmente, outras pessoas. Eu estou criando oportunidade. Eu não estou esperando que alguém um dia me pergunte: ah, Marcelo, você sabe alguma coisa sobre Lei Geral de Proteção de Dados? E eu falo: ah, eu sei algo, e eu vou dar uma estudada e depois te respondo. Tchau, perdeu o cliente. Então, a oportunidade, o contexto vai trazendo, é mais ou menos, a imagem que eu tenho, Sheila, é mais ou menos como nuvens que vão se abrindo, mas que nós não olhamos, e ali tem uma oportunidade. E aí essa pessoa perguntou também como enxergar a oportunidade. Eu vou te dar uma dica para todos, né? Que foi o que aconteceu numa última sessão também com um advogado, que é nosso coach, né? A pessoa que faz coaching. Nós temos muitos advogados como coaches. E ele falou exatamente isso, então eu agradeço essa pergunta dessa seguidora, dessa pessoa. Ele falou: Marcelo, eu não vejo muita oportunidade. O meu sócio de um escritório
Cara, ele é sagaz, ele fala, ele faz. Eu falei assim, faça só o seguinte. Interesse-se pela história do outro. Ele falou, como assim? Interesse-se pela história da pessoa. O seu cliente está te contando alguma coisa, respeitosamente, e no limite que o seu cliente colocar, vá perguntando. E a situação, eu vou contar o caso específico dele. Tá. Claro que, né, com a omissão de todos os dados, mas a situação do conteúdo. Sim, sim. Ele tem uma cliente que ela é proprietária de um imóvel alugado por uma empresa grande, uma rede grande aqui em São Paulo, no Brasil. E essa rede queria renegociar o valor do aluguel por causa da situação que está passando. E eles começaram a conversar sobre o preço. Aí que foi a conduta dele, mudou de uma semana para outra, de acordo com essa pequena dica, essa técnica que a gente deu para ele. Ele virou para a cliente dele, Sheila, e falou assim, me diz uma coisa, você tem esse imóvel que nós estamos falando sobre o valor do aluguel. Você tem outros imóveis da mesma situação? Ela falou, tenho. E ele falou, e como é que estão os outros imóveis? Ah, estão assim, assim, assado. Ele falou, nós podemos pensar numa estrutura jurídica para isso, para que você consiga pagar dentro da lei menos imposto. Ele criou uma oportunidade. Aí eu perguntei para ele, o que você achou de diferente da sua postura? Ele falou, eu jamais teria perguntado para ela se ela tinha outros imóveis. Que é o olhar do cliente que você acabou de falar, né? Eu ficaria só naquilo que ela me perguntou. É o interessar-se pelo outro. E quando eu me interesso pelo outro, eu fico sabendo a história do outro, eu começo a ligar histórias. Eu começo a ligar pessoas. E isso eu acho que já responde a pergunta do Dr. Nabil Bachur também, que é da Comissão de Sociedade da OAB Santana, que ele relata, a oportunidade anda lado a lado com estar preparado para tal oportunidade, que seria o adquirir conhecimento no tempo próprio, né? Prévio. Um conhecimento prévio no aproveitamento do tempo, e dar a oportunidade do outro falar para se criar a oportunidade também, né? E você sabe que agora me ocorre uma questão com a palavra oportunidade, que ela gera como derivação a palavra oportunista. Sim. E uma pessoa oportunista não é bem vista. Porque levam para o sentido pejorativo da palavra. Porque ela tem uma conotação pejorativa no nosso mundo. Eu estou fazendo essa reflexão agora. Eu nunca tinha pensado na palavra oportunista. Bem honesto da minha parte. Não é o raciocínio que eu tenho pronto. Eu estou criando esse raciocínio agora. E ligando com essa pergunta também do nosso colega da OAB Santana, a criação de uma oportunidade, ela só deve existir quando você realmente sabe que você pode ajudar. Eu sei que como coach, como provocador de prosperidade, que é esse o nosso foco, eu não quero falar da minha atuação profissional como advogado, porque eu estou em outra persona hoje, né? Eu sei que eu posso sim ajudar. Mas não é que eu sei de uma forma egocêntrica, de vaidade. Não. Eu sei profundamente, com as minhas vísceras, com o meu ser, que todo mundo é capaz de fazer mais do que está fazendo. E eu sei que às vezes são pequenas travas, pequenas frases que a gente desperta um novo raciocínio. É para isso que eu sirvo, é para isso que eu vivo. Eu só vivo enquanto eu puder ajudar as pessoas a criarem prosperidade. Então, a oportunidade, se você tem isso dentro de si, quando eu crio uma oportunidade, não é porque eu quero vender os meus serviços. Isso é a consequência. A causa é porque eu quero fazer com que a vida daquela pessoa seja melhor. Então elas andam juntos sim. Mas a gente tem que tomar cuidado, como há também uma deteriorização do conceito da palavra oportunista, que é o oposto.
Exatamente, verdade. A doutora Riva, em nome da diretoria da UAB Santana, está agradecendo a sua presença e muito obrigada pela oportunidade de conhecer mais sobre essa tal prosperidade, palavras da doutora Riva. Muito obrigado, Riva. Você, como sempre, muito carinhosa. Você vê, esse evento, então, que nós estamos fazendo, ele poderia não ser feito. Mas é uma oportunidade. Sim. E voltando até a sua pergunta anterior, é uma oportunidade porque o contexto de quarentena está permitindo um monte de coisas que não eram possíveis. Exatamente. Mas você poderia não ter feito, você poderia não ter me convidado, eu poderia não ter aceito e as pessoas poderiam não ter vindo. E eu perdi esse conteúdo maravilhoso, super útil nesse momento. Isso para nós advogados, eu quero ainda dar dica de 2 livros que são bastante importantes para nós advogados, para os advogados, drama humano. Exato. Nós lidamos com a tragédia humana ou empresarial, mas empresarial, em última análise, também é humana. Mas é sempre o pior, né? Então, o nosso material de trabalho tem a vertente negativa. Claro, existe o aconselhamento prévio, existe uma série de coisas, mas o advogado existe para resolver conflito, basicamente. Acontece que essa visão negativa, esse hábito de olhar coisas, situações negativas, acabam envezando a nossa visão para um olhar mais negativado para as pessoas e para o mundo e, consequentemente, para nós mesmos. E aí eu quero dar a primeira dica de um livro. Eu até tirei uma foto aqui para mostrar para você. Vê se dá para ver. Como é que tá? Felicidade autêntica. Parece algo inverso, mas dá para entender. Tá, felicidade autêntica, que diz: usando a nova psicologia positiva para a realização permanente. Por que eu trouxe esse livro à tona? O autor é o Martin Seligman. O livro está em português, o outro que eu vou falar está só em inglês. O autor é o Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva, que é uma vertente da psicologia da Universidade da Pensilvânia. Tem um capítulo nesse livro, Sheila, que fala por que os advogados são tão infelizes. Olha aquilo. Porque nós temos esse olhar do trágico também para nós. Exatamente. Eu complementaria a tua resposta dizendo que a gente não percebeu o valor e a importância da sociedade, conforme você falou no começo da tua conversa. Que a gente só faz o bem, a gente só fica feliz quando a gente tem uma utilidade para a sociedade. Isso. Essa é a base da existência da profissão. E o material com o qual os advogados trabalham, que é o drama e a tragédia humana, segundo Martin Seligman, que é americano, faz com que o nosso olhar sobre a nossa vida seja também negativado. E isso vai fechando cada vez mais as nossas fronteiras. E ele cita uma pesquisa que eu acho da John Hopkins, que ele fala que os advogados americanos se formam e no primeiro ano já estão ganhando bastante bem, cerca de $200 mil ano, falando dados de memória, né? Então, me perdoe se eu estiver equivocado, se alguém for ler o livro depois. Mas diz também que tem um alto grau de dependência de drogas, lícitas e ilícitas, alto grau de depressão e alto grau de divórcio, especialmente entre as mulheres advogadas. Ou seja, e por que ele fundamenta isso tudo? Ele diz que o pessimismo, a cautela, que são as nossas habilidades úteis para prevenir para o nosso cliente um litígio, um problema num contrato, enfim, a gente tem que pensar no que vai dar errado, é uma frase que eu sempre disse. Ele é muito bom, ele é o nosso exercício. Acontece que isso é na profissão, não precisa ser em todas as outras áreas. Então, o pessimismo, ele contagia. O pessimismo, que é bom para a área profissional, ele contagia outras áreas da vida. Contagia o profissional, né? Fala.
Desculpe. Contagio o profissional, né? E eu contagio Na pessoa, né? Na pessoa, não na pessoa. É. Quantas vezes a gente vê situações, eu posso inclusive falar em nome próprio, em que a minha percepção da situação era muito mais negativa do que realmente era. É que eu já estava enviesado. E como mudar isso? Tem técnica para isso. Por exemplo, uma técnica bastante interessante e simples é você poder escrever antes de dormir 3 coisas boas que te aconteceram durante o dia que está se encerrando. A gente não lembra disso. A gente vai dormir. Mas acontecem coisas boas. A gente sempre vai dormir aborrecido com o que aconteceu durante o dia e já pensando na solução daquele problema que a gente já está carregando, né? E você pode me falar alguma coisa boa que caiba contar aqui, que aconteceu com você hoje? Claro, essa live com você, esse aprendizado, está me deixando muito feliz. Você vê que legal? Sim. Hoje também uma outra coisa boa que aconteceu comigo. Eu tive a inspiração daquele texto que você gentilmente citou. A segunda coisa boa, eu li o texto e fiquei encantada com o texto. E quando a gente lembra dessas coisas boas, até o sorriso se coloca no nosso rosto. Eu vi quando... Sorriso aqui não sai fácil, não. Então, mas isso nos gera esse hábito de focar também nas coisas positivas, porque elas acontecem, vai minorando aquele impacto que nós estávamos conversando. E com isso, voltando à pergunta da outra seguidora que você mencionou, você vai criando, você vai vendo novos horizontes que antes você não via. Exatamente. E aí você vai vendo as oportunidades. Exatamente. E o outro livro, não sei se você quer complementar com alguma coisa, mas o outro livro que eu quero citar é esse aqui, deixa eu mostrar a capa para você. Chama Becoming a Lawyer, tornando-se um advogado, Discovering and Defining Your Professional Persona, descobrindo e definindo a sua persona profissional. E a autora, cadê ela? Está aqui em verde. É a Toni Jaeger-Fine. Essa professora é da Fordham University, em Nova York, com quem eu tive o prazer e a honra de ter algum contato, ainda que à distância. E a professora Toni, ela escreve nesse livro sobre as habilidades não intelectuais jurídicas que um advogado deve ter. Que são as habilidades comportamentais. Por exemplo? Conexão com o cliente. Que é aquele diálogo que nós tivemos de saber da vida do próximo. Que é não só isso, mas também isso, perfeito, né, que vai depois gerar uma oportunidade. Não só isso, mas é ouvir, é colocar-se no lugar dele, é sair de uma posição que às vezes alguns profissionais, sem generalizar, mas que a gente sabe o que acontece, se colocam em um pedestal. Uma vez eu a tal da empatia, né? A tal da empatia também, um pouco, né? Eu não sei se quando eu mostro... Você tentar entender a dor do próximo, né? Eu não sei se quando eu mostro o livro aparece o título na ordem certa, porque eu estou na câmera da frente. Aparece ao contrário? Não, aparece ao contrário. Ah, tá bom. Então, eu vou fazer... Esse vídeo vai para o YouTube, nosso vídeo da nossa live. Eu vou inserir na edição do vídeo a capa dos 2 livros nesse momento que eu estiver falando sobre os vídeos, né? Fica todas as informações lá. Isso. E o que a gente estava falando sobre empatia, uma vez eu fui a um fórum, né? Eu não vou citar o fórum, porque vai ficar muito fácil. E era calor. Era dezembro. E eu deixei o carro no estacionamento e virei para o manobrista e falei: você está bem? Você está bom? Eu sempre me interesso pelo outro, independente de ser meu cliente ou não. O outro me incomoda positivamente. Eu virei para ele e falei assim: como é que tá a vida e tal? Tá bem. Eu falei: você se importaria de colocar o meu carro na sombra? Porque era muito calor, era dezembro. Ele falou assim:
para o senhor eu coloco. Eu falei, por quê? Ele falou, porque tem advogados que vêm aqui e acham que tem o rei na barriga. Esse eu faço questão de colocar o carro no... Então, eu fico pensando da falta de conexão desse tipo de profissional, da falta de possibilidade que essa pessoa está fazendo, porque não está criando uma oportunidade, entre outras coisas. E depois ele ficaria com o carro no sol. Né? Um simples bom dia, talvez, que seria um minuto de atenção para aquela pessoa. Um bom dia com um sorriso faria toda a diferença em toda a situação, né? Não é para ser amigo, não precisa ser amigo todo mundo, porque não dá tempo. Mas é perceber que existe outro além de mim. Exatamente. Né? Isso eu acho muito importante. Isso a professora Toni Jäger-Fein fala no livro. O livro tem apenas uma versão em inglês, o original é em inglês. Até onde eu sei, não tem em português. Mas nós já estamos na época que a informação está disponível. Então, qualquer um pode buscar a informação. Não é um privilégio mais. Inclusive, as pessoas estão agradecendo que você vai deixar lá na discriminação do YouTube o nome dos livros, eles se interessaram. Deixa eu aproveitar, então, já que estão falando das mídias que você citou aquela hora. Sim, vamos lá, porque a nossa live está acabando, daqui a pouco... Já? Já, pois é. Eu até me surpreendi com o horário, mas faltam 8 minutos para encerrar. Ótimo, então eu vou... Então, por vontade minha, eu ficaria nesse bate-papo extremamente saudável. Até muito gentil. E proveitoso, entendeu? O pessoal está gostando muito aqui, segundo os comentários, mas o Instagram derruba a gente, então eu não quero parecer... doado. Não, o Instagram ninguém pode. Ela desligou na cara dele. Não, jamais. Volto a reiterar os nossos votos de agradecimento. Então eu vou falar, vamos por partes, Jack. O site é www.prosperidade.com.vc. VC que é a abreviação de você. Esse é o site. O Instagram é @essa-tal-prosperidade. Eu acho que inclusive está lá no flyer, no folder da chamada para live. O Facebook também é facebook.com/essa-tal-prosperidade. E o YouTube também, essa tal prosperidade. E temos um canal lá com esse nome. E o nosso telefone, o WhatsApp aqui em São Paulo é 11 999 20 1967. Eu estou contando todas as mídias, porque cada um, se quiser, entra por onde quer, escreve o que quiser. Isso. E é isso que a gente pensa, porque prosperidade só é prosperidade quando é para todos. Lá na página do Facebook, Sheila, a gente viu gente de todo o país curtindo a página da chamada, né? Então, tinha gente de Manaus, tinha gente do Amapá, gente do Rio Grande do Sul, gente de todo lugar. Tem muita gente precisando de prosperidade. Muita gente podendo fazer mais por si mesmo. E lembrando que a prosperidade não necessariamente é só nos bens materiais, né? Porque eu acho que esse vírus está aí, inclusive, para mostrar muito isso para a gente, né? Somos todos iguais, independente de qualquer coisa, né? Sim. Isso é muito importante. Mas a prosperidade, ela é uma consequência. Ela não é uma causa. Ela acontece quando você beneficia outras pessoas. A causa seria se auto-descobrir e se auto... não vamos dizer reinventar, né? Mas se auto... Como é que eu poderia usar? Me ajude melhor. Se auto-permitir. Se auto-permitir. É isso que você estava pensando em. Exatamente. Se auto-permitir, entendeu? Se olhar para dentro de si, se valorizar como ser humano, valorizar a sua história, sua trajetória, suas conquistas, reconhecer o lutador que nos tornamos para nos chegar até aqui, né?
e fazer o melhor daqui para frente, né? Eu acho que vale a pena deixar, já que vai encerrar também, antes que nós sejamos derrubados, né? Deixar. Eu gostaria que as pessoas, inclusive, escrevessem para a gente a resposta da seguinte pergunta: por que você faz o que você faz? Vai lá no nosso site, se cadastra, deixa o nome, o e-mail e responde por que você faz o que você faz. Sem essa pergunta preliminar de análise de qualquer mérito, não dá. Teve uma pessoa que me fez essa pergunta uns 2 dias atrás, sabe? Que eu corto meu pescoço, mas eu não falo quem é. Tô vendo até o corte no pescoço. Eu não sei, mas eu tô pensando nela também. Mas nós temos 2 minutos para encerrar a live. Então, vamos encerrar. Eu vou reiterar os nossos agradecimentos. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada pelo aprendizado, entendeu? Desejo muita prosperidade na sua vida e a todos que estão nos acompanhando nessa live, nos prestigiando. Estão pedindo mais lives para a gente fazer mais sobre esse tema. Seria interessante eles sugerirem também, se você me permite, Sheila, que eles escrevam, seja no site, seja no nosso blog, seja para vocês também, que temas que, de tudo que nós conversamos, ficou mais interessante, causou mais curiosidade e que querem aprofundar. Sim, dar uma pontuada, né? Que a gente levanta esse tema futuramente para você, né? Quando quiser, prosperidade só é prosperidade quando é para todos. Da minha parte, eu quero te agradecer ao OAB São Paulo, ao OAB Santana, e na pessoa do presidente da OAB Santana, o Dr. Peter, e todas as comissões envolvidas, em especial você e a doutora Riva também, que fizeram essa ponte, porque essa é a nossa missão nessa tal prosperidade. Porque isso a gente impacta o nosso microcosmos, que vai fazendo ondas que reverberam em outros ambientes, em outras dimensões de tamanho mesmo. E aí a gente consegue, paulatinamente, fazer um mundo e se transformando num mundo próspero, que é o que todo mundo quer e todo mundo também merece. Muito obrigado, viu, Sheila? Muito obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada, muito boa noite. Obrigada a todos que nos prestigiaram nessa live de hoje. E prosperidade, meu povo, é tudo que a gente pode desejar de melhor nessa vida para todos. Até breve. Obrigado. Até breve. Noite.